E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo onde eu vou trazer uma análise sobre a série Cidade de Deus, A Luta Não Para. Isso. Então a única coisa que eu peço para vocês é para vocês se inscreverem nesse canal, porque se vocês se inscreverem aqui, vocês vão receber a notificação de vários outros vídeos interessantíssimos aqui desse canal maravilhoso. Então, já avisando que por esse vídeo ser uma análise do quarto episódio da série Cidade de Deus, A Luta Não Para, esse vídeo vai ter muitos spoilers. Então se você ainda não assistiu o quarto episódio, vá lá assistir primeiro e depois volta aqui para poder ver a minha análise barra opinião. Aqui no início desse quarto episódio nós vemos o próprio Buscapé narrando ali a situação e dizendo que não faria e não faz sentido os moradores da comunidade estarem ali velando e também em luto pela morte do próprio traficante chefe da Cidade de Deus, que se chama Curió. Isso porque ninguém vela e ninguém fica de luto por traficante. Mas o Buscapé diz que isso é até plausível, até porque entre os traficantes e chefes daquela comunidade, o próprio Curió era o melhor dos piores, então é até que cabível essa situação ali do povo estar em luto. Ao mesmo tempo que as pessoas que estão em luto ali, andando pela comunidade, acabam sendo barradas por alguns traficantes que são do grupo do próprio personagem Braddock. Em outra cena nós vemos um momento em que está rolando ali o velório do Curió, onde ele está suas duas filhas e a sua própria esposa. Onde ali naquele momento o personagem Braddock, por incrível que pareça, aparece ali para poder dar uns pêsames pela morte do próprio Curió. E isso é até irônico, até porque foi ele que foi responsável pela morte do Curió, porque ele que foi a pessoa que atirou no próprio Curió. Mas como ele era um filho para o Curió, ele se sentiu na obrigação de ir no velório para poder dar uns pêsames para a esposa dele e também para as filhas do próprio Curió, fazendo assim ter uma cena em que a própria esposa do Curió acaba esculachando por completo o próprio Braddock, dizendo que diferente do Curió, o Braddock, quando ele morrer, não vai ter ninguém chorando em cima do caixão dele. Isso porque ele vai estar sozinho, não vai ter ninguém por ele ali naquele momento. Em outro momento, a personagem Berenice e sua filha vão até o hospital onde o PQD está internado. Isso porque anteriormente eu pensei que pelos tiros que ele acabou levando, ele possivelmente viria a óbito, né? Iria morrer, né? Mas não, ele não morreu, ele está somente internado. E agora a Berenice está ali para poder esperar ele acordar e descobrir o que aconteceu com ele. Algo que até então a gente não fica sabendo, mas que é revelado no futuro. Depois disso, nós vemos um prefeito que é filho de um ex-policial que era envolvido em política, prefeito esse que está ali em um plenário falando sobre as situações que andam acontecendo na comunidade e essa guerra de traficante contra traficante ali na Cidade de Deus, onde o personagem acaba dizendo e dando a entender que quer que vários policiais acabem subindo nas comunidades para poder atirar nos próprios traficantes. Mas o próprio personagem Barantino acaba lembrando a esse prefeito, a esse candidato, de que quando os policiais invadirem a comunidade, lá vai ter tanto os traficantes quanto as pessoas inocentes. Ele pede para esse personagem pensar nas pessoas e nos moradores inocentes que vão estar ali na favela naquele momento, o que causa uma discussão grandiosa. Isso porque nesse momento aquele tal vereador acaba ofendendo o personagem Barantino e acaba dizendo que o Barantino está falando aquilo dali porque ele é um capacho de traficante, fazendo assim, né, instaurar uma grande confusão ali e discussão. Isso porque esse prefeito ofende tanto o Barantino quanto o próprio chefe do Barantino que estava juntamente com ele ali no plenário. Em outra cena nós vemos o próprio filho do Curió conversando com a sua própria irmã, onde ele se demonstra estando muito chateado com a perda do seu pai e com a morte do seu pai, onde o personagem, além disso, dá a entender que vai se vingar da morte do próprio pai dele. Em outro momento nós vemos tanto o personagem Braddock quanto a sua namorada entrando em um beco, onde ali eles acabam encontrando o personagem 011, que acaba apresentando alguns dos traficantes que eram do grupo do personagem Curió. Traficantes esses que acabam dando a entender que querem entrar no grupo do tráfico do próprio Braddock, onde ali o Braddock aceita dois dos traficantes que querem entrar no grupo dele, e tem mais um ali, só que essa outra pessoa, esse outro personagem não quer mais estar nessa vida. Então, ao prometer pro Braddock que ele nunca mais vai se meter nessa vida errada, o próprio Braddock acaba o liberando. Só que em um momento a personagem Clenice, a namorada do próprio Braddock, acaba pedindo pro Braddock vigiar isso, porque ela diz que se o próprio personagem 011 traiu a confiança do próprio Curió, ele pode fazer a mesma coisa novamente agora com o próprio Braddock. Em uma cena, o Braddock chama a personagem Cynthia e também o personagem Barantino e a Berenice para poder aparecer. Mas ele fica completamente bolado quando descobre que a Berenice não apareceu para a conversa. E nessa conversa, o próprio Braddock propõe uma coisa para poder eles fazerem ali pela comunidade, onde ali ele acaba propondo uma festa para poder os moradores acabarem se acostumando com a presença e com o próprio Braddock
Braddock sendo o novo chefe da comunidade Cidade de Deus. Algo que o Barantino fala para ele que vai ser difícil, porque as pessoas gostavam bastante do próprio Curió, mas que o próprio Braddock se demonstra sendo paciente em esperar até as pessoas acabarem se acostumando com ele. Em outra cena em específico, nós vemos o próprio personagem Buscapé conversando com a personagem Lídia, onde ambos ali, principalmente a Lídia, pela ideia dela mesma, decidem ir até um local onde o secretário de Defesa do Rio de Janeiro vai estar, para assim investigar esse cara. Mais ainda, né? Até porque eles já estavam investigando. Mas agora, além de investigar, eles vão seguir esse secretário até um local específico para ali tirar algumas fotos desse secretário de Defesa do Rio de Janeiro. À noite, dentro do carro, o próprio Buscapé, juntamente com a Lídia, acabam tirando fotos do próprio secretário de Segurança do Rio de Janeiro, onde ali eles acabam, né, a Lídia e o próprio Buscapé, entrando no restaurante onde esse secretário está, onde ali eles acabam tirando várias fotos desse secretário de Segurança do Rio e também de uma personagem que acaba aparecendo lá. Uma mulher que nós sabemos que é a própria namorada do Braddock, mas que o próprio personagem Buscapé e a Lídia não sabem quem é. Isso porque o próprio Buscapé não mora há muito tempo na comunidade. Talvez se ele morasse, ele saberia que aquela mulher é a própria esposa do Braddock, mas por ele não morar na comunidade há muito tempo, ele acaba não reconhecendo ela por completo. E em outra cena nós vemos que o próprio Braddock acordou em uma cama, mas ele sente falta da presença da própria namorada dele. Isso porque ela estava ali presente juntamente com ele antes dela acabar sumindo. Em outra cena nós vemos a personagem Berenice. Ela está no hospital esperando o PQD ainda acordar. E quando o PQD acorda, ela acaba dizendo para ele sobre a morte do Curió, o que faz ele ficar completamente triste. Mas ele fica mais triste e bolado ainda quando ele descobre que ele perdeu a perna naquele tiroteio. Isso porque ele levou um tiro que atingiu num ponto onde ele está vivo por sorte, mas por consequência dos seus próprios atos, além de estar vivo, tem um lado, vamos dizer assim, negativo de que agora ele perdeu a perna. Então, essa é a causa dele ficar completamente desesperado e até em um momento desejar a própria morte do que ficar sem perna. Depois, em uma conversa do Buscapé com a Lídia, o Buscapé acaba descobrindo quem é aquela mulher que estava juntamente com o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, onde ali o próprio Buscapé diz que ele também já conhecia aquele secretário de Segurança do Rio de Janeiro, porque aquele cara era um ex-policial que na época do próprio Zé Pequeno, na época que o traficante Zé Pequeno era chefe do tráfico, esse cara específico, que agora é segurança do Rio de Janeiro, né, secretário de Segurança, naquela época ele era um policial, mas um policial completamente corrupto, onde o próprio Buscapé já havia tirado uma foto dele pegando, né, dinheiro das próprias mãos do próprio Zé Pequeno. Foto essa que ele nunca liberou para a mídia por medo. A mesma coisa é feita novamente, porque o Buscapé diz que se ele começar a divulgar essas imagens, essas provas, vai dar errado, porque o próprio secretário de Segurança do Rio de Janeiro tem muito poder ali com a mídia e com as pessoas ao redor dele, o que pode causar a ruína tanto da Lídia quanto do próprio Buscapé, né? Isso porque o poder faz tudo, né? Então eles podem acabar se ferrando naquela ocasião ao compartilhar todas as provas. Então ambos ali, os dois, têm que manter cuidado no momento. Em uma cena que nós acabamos vendo, tem uma roda de pagode, onde está rolando um churrasco, uma festa que foi organizada pelo próprio Braddock para os moradores acabarem se acostumando com a presença dele ali sendo o chefe da comunidade. Onde ali o personagem Braddock acaba perguntando para a namorada dele, né, onde que ela estava, o que estava acontecendo, só que ela meio que dá uma volta nele. E depois o Braddock acaba cismando com o personagem 011. E ele pergunta para o personagem 011 o porquê dos moradores ali da comunidade amarem o próprio Curió e gostarem tanto dele. E o próprio 011 acaba dizendo que o fato dos moradores adorarem o próprio personagem Curió é por conta de que o Curió era um cara response, era um cara gente boa e incrível. Então o Braddock vira pro 011 e fala: você amava, você gostava do Curió? Aí o 011 vira e fala: sim, ele era um cara incrível, eu gostava bastante dele. Então, é aí nesse momento em que o Braddock pergunta para ele: então por que você traiu meu pai? Se referindo ao próprio Curió. E nesse momento, o próprio 011 fica um pouco espantado, e esse é o momento exato em que o próprio Braddock dá um tiro na barriga do próprio 011, matando o 011 na frente de todo mundo ali daquela festa. E rola até um momento que eu ri de nervoso, porque após matar o 011, o próprio Braddock finge que nada aconteceu e manda todo mundo voltar a dançar. E todo mundo volta a dançar ali e curtir a festa forçadamente. Enquanto isso, a filha do Buscapé, juntamente com as suas amigas, acabam indo até aquela empresa musical onde elas estavam no episódio anterior, onde elas acabam reencontrando o agente. Mas antes disso, elas acabam conversando sobre o fato daquele chefe delas ali, que está investindo na carreira delas, ser um cara que já ter o histórico de ter dado voltas em várias pessoas. Então, por esse motivo, essa personagem acaba tendo uma
discussão fervorosa com esse agente, onde esse agente acaba esculachando as três, fazendo assim a filha do Buscapé ficar com uma raiva grandiosa, a ponto dela acabar dando um soco na cara dele. E é isso que ela faz, ela dá um soco na cara dele e ele fica completamente bolado com ela. E em um outro momento em específico, o personagem leva a sua namorada, juntamente com o cara que está filmando tudo que está acontecendo ali, para poder o próprio Braddock dar um violino para as crianças e também para a própria Cynthia de presente. Isso porque no local onde a Cynthia é a diretora, tem um cara que ensina algumas crianças a tocar violino. Então tem uma cena que o próprio Braddock está ali vendo e elogiando as crianças ao elas estarem tocando muito bem o instrumento violino. E ao mesmo tempo, em uma cena específica, o Braddock acaba tentando conversar com uma das filhas do próprio Curió, que acaba aparecendo ali em cena, onde a própria filha do Curió, uma delas, né, no caso, né, a que luta jiu-jitsu, né, ela acaba ficando completamente calada e não responde nada que ele diz para ela. Isso porque ele acaba dizendo para ela que ele estando ali, nada vai faltar para ela, mas ele fala sozinho, porque em nenhum momento ela responde ele. Em uma pequena cena, a filha do Buscapé acaba tendo uma discussão grandiosa com suas amigas por conta do que ela fez com aquele agente. Algo que as próprias amigas dela, mesmo sabendo que ela estava tentando defender elas, não queria que ela tivesse feito. E por esse motivo, ela se sente injustiçada e acaba xingando as suas duas amigas. E acaba, né, desfazendo a amizade com elas temporariamente. Mas não por completo, até porque foi só uma discussão que elas acabaram tendo. De noite, uma criança acaba roubando o escritório da própria personagem Cynthia, onde ali ele acaba roubando o que parece ser um CPU de um computador, mas ele acaba sendo pego pelos próprios traficantes que acabam levando ele de encontro ao próprio personagem Braddock, onde ali o Braddock dá um esporro no moleque e pergunta o porquê que ele fez aquilo. E ali naquele momento, esse moleque dá sorte, porque ele acaba conhecendo um personagem que se chama Pezinho, personagem esse que na narração do próprio Buscapé acaba sendo dito como aquele moleque que apareceu no primeiro filme de Cidade de Deus e que foi o exato moleque que levou um tiro no pé do próprio Zé Pequeno. E agora é esse personagem que se chama Pezinho. Esse personagem pergunta para esse moleque por que ela ter roubado aquela parada e a criança vira para ele e fala que ele roubou porque ele estava querendo comprar tênis novos, né? Ele estava querendo comprar um novo tênis. Então o próprio Pezinho faz uma proposta para ele, fala para ele que se ele começar a tirar notas boas na prova dele, ele vai dar, no caso, né, o próprio Pezinho vai dar um tênis para esse moleque de presente. Mas se esse moleque voltar a roubar as coisas na comunidade, ele mesmo já sabe o que vai acontecer, o que está à espera dele. E esse moleque dá sorte, até porque se ele tivesse encontrado qualquer outra pessoa, incluindo um dos traficantes que estavam ali, ele possivelmente agora estaria morto. Porque se já não pode roubar em lugar nenhum, imagina na comunidade. Depois, em um momento, novamente, o próprio personagem Braddock acaba voltando nesse local específico onde a Cynthia está ali juntamente com o professor que dá aula para os alunos, onde ali depois o próprio personagem Braddock ele decide dar alguns violinos de presente para essas crianças e também para o próprio professor ensiná-las. Isso porque os violinos que estão ali, os instrumentos que estão ali já estão velhos, mas no momento em que a personagem Cynthia dá a entender que ela não quer aceitar os presentes dados pelo próprio Braddock, o Braddock fica completamente bolado com ela e com todos ali e ele decide quebrar tudo. Ele vai quebrando todos os violinos que estão ali, que já estavam ali no caso, e em um momento de surto por completo, onde ele deixa, obviamente, todas as pessoas, incluindo a Cynthia e as crianças, completamente assustadas. Mas depois, em um momento específico, ele acaba realmente dando os violinos que ele prometeu para as crianças ali. Em uma cena, o personagem Barantino vai cobrar o personagem Braddock sobre tudo o que aconteceu e contestar ele sobre o que aconteceu ali e o surto que ele teve. O próprio personagem Braddock não gosta de ter sido contestado pelo próprio personagem Barbantino e por esse motivo ameaça dar 2 tiros na cara do Barbantino. Nesse momento, quando o Barbantino sai de cena, o personagem Pezinho vira pro personagem Braddock e fala que, cara, por incrível que pareça, o Barbantino está certo, cara, e não dá para poder agir assim na comunidade. E o personagem Braddock, obviamente, ouve mais o Pezinho, porque, diferente do Barbantino, o Braddock conhece o Pezinho desde que ambos eram crianças.
Depois nós vemos uma cena onde a própria personagem, que é a namorada do Braddock, está juntamente com o cara que é aquele filmmaker que filmou o surto que o Braddock fez naquela localidade, onde esse cara acaba recebendo um dinheiro pelas filmagens que ele acabou fazendo. Onde ali depois, quando esse cara sai de cena, uma outra pessoa aparece. Pessoa essa que é o próprio filho daquele cara que é o secretário de segurança do Rio de Janeiro. Filho esse que é aquele mesmo personagem que apareceu lá sendo um dos caras do plenário que anteriormente havia discutido com o Barbantino e também com o próprio chefe do Barbantino. E ali nós vemos que a própria namorada do Braddock estava traindo o Braddock com esse cara. E ela foi responsável por dar essa filmagem para esse prefeito e fazer assim com que esse prefeito acabasse dando essas filmagens para o jornalista, que acabou, né, noticiando em TV aberta tudo o que aconteceu ali, mostrando as filmagens envolvendo o Braddock quebrando os violinos naquela escola, fazendo assim isso acabar completamente com a reputação da Cidade de Deus. E também, por consequência disso, fazendo o secretário de Segurança do Rio de Janeiro ter poder para poder fazer os policiais invadirem a Cidade de Deus. E isso acaba acontecendo. E eles se preparam para poder invadir. E, aliás, isso sobra até para o PQD, que acaba também sendo pego. Enquanto a Berenice acaba saindo de cena, mas acaba sabendo tudo o que está acontecendo ali. E nesse momento em específico, o episódio acaba. Eu achei esse episódio muito interessante. E aqui um aspecto que eu mais gostei é a questão da diferença entre o Curió e o Braddock. A maneira diferente em que ambos agem, mesmo sendo traficantes de qualquer jeito. Isso porque o Curió era um cara que não era uma flor que cheire, não era um cara tão legal assim, pelo menos para quem não fazia o mal para ele, mas no caso do próprio Braddock já era completamente diferente, porque ele era um cara que, tipo assim, ele botava o medo na população. As pessoas olhavam para ele e já sentiam medo. Diferente do Curió, que as pessoas sabiam que o cara era um criminoso, mas que não tinham esse medo, porque sabiam que ele era um cara mais povão. Sacou? Então, essa diferença, essa distinção, mas ao mesmo tempo não, porque eles estão próximos no mesmo. E por mais que seja mínima a diferença, é uma diferença. E esse aspecto eu achei muito, mas muito interessante para a trama. Juntamente com a história que acaba sendo mais desenvolvida e a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Porque a cada episódio que eu assisto, eu não sei como que eles vão se concluir. Não é aquele tipo de obra, série que eu assisto já sabendo o que vai acontecer no final. No caso de Cidade de Deus, a luta não para, não é esse caso. Mas eu particularmente gostei bastante desse quarto episódio. E vocês gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões aqui nos comentários porque vai ser muito importante. Também não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo e também se inscrever no canal. E se você for novo aqui, seja muito bem-vindo. Mas então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, fui!